Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite da esperança, mais uma noite que nos reunimos e nos encontramos, ainda que virtualmente, para orar, para louvar ao Senhor, para compartilhar da palavra de Deus. E certamente Deus tem algo a falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu coração. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. E para isso eu quero ler um texto que se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, a partir do verso 7 até o verso 10, que diz assim: Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o seu sofrimento. Por isso eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jabuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Pois bem, irmãos e irmãs, nós vivemos numa sociedade que é bastante dinâmica, uma sociedade onde o cotidiano, o dia a dia, nos exige muitas coisas, uma sociedade competitiva, que não dá tempo da gente ficar aí de braço cruzado, a gente tem sempre que estar fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa, sempre temos que estar mostrando alguma coisa, sempre temos que estar mostrando a nossa capacidade para estar naquela função ou em outra função, para desenvolver aquela tarefa, aquele trabalho, para merecer aquele salário, e tudo isso exige muito da gente, que faz com que olhemos somente para nós mesmos. Né? Se ampliarmos um pouco mais aí o horizonte dos nossos olhos, a gente vai ver a nossa família, e aí colocamos que estamos fazendo tudo isso por conta da nossa família. Então, isso também faz com que a gente não consiga olhar além disso. Não consigo olhar para o nosso próximo, não consigo olhar para as pessoas, não conseguimos olhar para aqueles que precisam, aqueles que necessitam, seja de um abraço, seja de uma oração, seja de um ouvido, seja de uma atenção, seja do alimento material, seja para caminhar junto. E nós vamos vivendo de forma bastante individualista, né? Perdemos a sensibilidade diante do que vemos. A gente tem visto tantas mazelas, parece que aquilo que os noticiários enchem os nossos olhos, os nossos ouvidos de notícias ruins, já não nos tocam mais, nos abalam mais, e isso tem causado uma insensibilidade muito grande na vida das pessoas, e por que não dizer na nossa vida, na vida da sociedade e, infelizmente, na vida da igreja. Mas quando a gente olha para o nosso Deus, nós vemos um Deus que é o Criador do universo, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o ser humano. Nós vemos um Deus extremamente cuidadoso. Um Deus que, apesar, vamos colocar em termos humanos, apesar de ter muitas tarefas, de muitas coisas, né? Afinal, ele é aquele que governa, que cuida, que está no controle do mundo todo, de todas as pessoas. Então ele tem muitas coisas para fazer, mas ainda assim, esse Deus, ele se preocupa comigo, ele se preocupa com você. Um Deus que não deixa você largado ao léu da sorte. Um Deus extremamente zeloso, um Deus que tem muitas coisas para se preocupar, mas que ele tem tempo para se preocupar com você. E esse texto que nós lemos mostra justamente isso. O contexto dele é o chamado de Moisés. Moisés
viveu 40 anos lá na corte, 40 anos como filho da filha de Faraó, 40 anos se beneficiando de tudo, todos os privilégios e benefícios que a corte de Faraó oferecia, e por estar nessa posição de filho da filha de Faraó, mas que num determinado momento ele erra ali, não é? Ele se sente incomodado com toda aquela injustiça, com as pessoas ali, com os hebreus, e ele acaba matando inclusive um egípcio, e ele com medo tem que fugir. E ele foge para o deserto. E ele chega lá no deserto de Midian. E ali ele conhece Zípora, ali ele conhece Jetro, que é o pai dela, e ali então ele constitui uma família. Ali ele se casa, tem filhos, e ele começa a cuidar de todo o rebanho de Jetro, do seu sogro. E foi um período também longo, um período de 40 anos. E antes de Moisés, então, como nós o conhecemos como libertador lá de Israel, aquele que foi usado por Deus, né, ele tem um encontro com Deus. E esse encontro acontece lá no Monte Sinai, onde ele vê uma sarça queimando, essa sarça não se consome, e ele olha para aquilo, né, e ele fica espantado, porque assim o sagrado ele nos fascina, é um mistério, mas ele também nos amedronta. E assim Moisés chega diante da sarça e Deus fala com ele. E Deus então o chama e diz para ele: você vai ser aquele que vai libertar o povo de Israel, que vai tirar o povo lá do Egito, da escravidão do Egito. São mais de 430 anos de escravidão. E aí Deus fala, né, usando de 3 verbos que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. O primeiro verbo que ele utiliza: eu vi a aflição do meu povo. Nós cremos num Deus que vê, num Deus que enxerga, num Deus que nada passa despercebido ao seu olhar, num Deus que não desvia o olhar diante da dor, do sofrimento das pessoas, um Deus que realmente está ali vigiando e vendo tudo o que está acontecendo. E aí eu quero já falar para você e ao seu coração: aquilo que você está passando não passa despercebido ao olhar de Deus. Deus está atento à sua vida. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. Se você está sendo vítima de injustiça, Deus está vendo o que está acontecendo. Se você está enfermo, Deus está vendo o que está acontecendo. Se você está com problemas na família, Deus está vendo o que está acontecendo. Esse é o Deus que nós cremos e que mostrou isso em Cristo Jesus. Jesus é a face humana de Deus. Jesus é o beijo de Deus nos lábios do mundo, como diz o poeta. E Jesus, então, aqui no seu ministério, em muitas passagens, mostra que Jesus viu as pessoas. Ele viu aquela pessoa com a doença da lepra, ele viu aquela pessoa que estava com fome, ele viu a multidão que estava ali necessitada. Ou seja, é um Deus que vê. O nosso Deus é um Deus atento. Portanto, ele vê a sua vida, ele vê a minha vida, ele vê a vida da igreja, ele vê a vida da sua família, ele vê a sua situação lá no seu trabalho, ele vê a sua necessidade. É um Deus que sabe de tudo que está acontecendo com você. Não é um Deus desatento, um Deus que está preocupado com as guerras que estão acontecendo mundo afora aí, né, com as calamidades que estão acontecendo, e realmente é um Deus atento a tudo isso, mas um Deus também que está atento à sua vida. Veja, você está dentro de um universo de mais de 7 bilhões de pessoas, talvez 8 bilhões já tenha chegado de pessoas, e no entanto ele te vê. Ele te vê. O Isaías 53 diz assim: diz o Senhor que te criou, que te formou. Não temas, porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome. Ou seja, Deus conhece você pelo nome. Ele sabe tudo na sua vida, porque é um Deus atento, porque é um Deus que vê, um Deus que está enxergando tudo o que está acontecendo. E por isso você pode confiar nesse Deus. Segundo verbo que é utilizado é: eu ouvi
o clamor do meu povo. Ou seja, o nosso Deus está com os ouvidos bem abertos. O nosso Deus está com os ouvidos atentos ao choro, ao clamor, à dor, ao sofrimento, à murmuração das pessoas que estão vivenciando seus dramas e as suas dificuldades. Assim ele estava em relação ao povo de Israel, mas assim ele está em relação a você. Você, diante das lutas que você tem pela frente, diante dessa competitividade que exige cada dia mais de você, que exige que muitas vezes você tenha que até deixar a sua família ali para dar conta de todo o trabalho, de tudo aquilo que é exigido de você, e que você muitas vezes chora por conta disso. Deus está ouvindo o seu clamor. Deus está ouvindo o seu choro, as suas lágrimas, porque elas expressam em gemidos a sua dor. O nosso Deus é um Deus que ouve, está com os ouvidos abertos. Rubem Alves, ele falando sobre essa questão do ouvir, e ele diz assim que há muitos cursos de oratória, cursos que ensinam você a falar, a se comunicar bem diante das pessoas e diante do público. Mas não existe nenhum curso de escutatória. Nós não somos preparados para escutar. Nós não temos treinamento para escutar. E seria muito bom que tivesse cursos oferecidos nesse sentido. Por isso é tão difícil você encontrar um ouvido que possa dar essa atenção para você, que possa ter esse cuidado de ouvir tudo aquilo que você está dizendo, sem te julgar, sem te condenar, sem te cortar a palavra. Nosso Deus é assim. Ele nos ouve pacientemente. Ele ouve a nossa oração. Quando ali abrimos o nosso coração e colocamos para Deus aquilo que estamos sentindo, a dor que estamos passando, os problemas que estamos enfrentando, Ele ouve pacientemente. Por isso fale tudo para Deus. Inclusive até aqueles sentimentos ruins que você está tendo diante de alguém que te fez um mal, diante de alguém que te persegue, diante de alguém que você espera muito e não faz nada. Coloca diante de Deus aquilo que você está sentindo até em relação a esse alguém, porque Deus já sabe e conhece aquilo que você está passando, aquilo que você está pensando. E a grande oportunidade de você abrir o coração, colocar tudo para Deus. E colocando tudo para Deus, você vai dar a oportunidade de Deus trabalhar no seu coração, tirando toda a dor, a mágoa, dúvidas, inquietações, frustrações, e colocar ali a esperança, o amor, colocar ali, em você a palavra de Deus, para que ela produza fé no seu coração. Salmo 116 diz: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, Ele ouve as minhas súplicas, se inclinou para ouvir a minha oração. Deus é todo ouvidos quando você está orando. Ele não fala, Ele só ouve aquilo que você está ali falando com Ele. Por isso, abra o coração, chore diante de Deus e fale tudo. Deus fala para Moisés: Moisés, eu vi, eu estou vendo aquilo que Faraó está fazendo com o meu povo. Eu estou vendo o que os governantes estão fazendo com o meu povo. E isso está machucando, isso está doendo. Eu estou ouvindo o clamor deles. Eu estou ouvindo aí toda a dor do sofrimento deles. Eu vejo um Deus aí, sabe, atento, ouvindo tudo, e um Deus indignado. Indignado com essa situação, indignado, com essa escravidão, indignado com essa injustiça, com essa coisa de fazer o outro sofrer. E Deus então fala: eu estou vendo, Moisés, eu vi, eu estou ouvindo. Assim Deus também fala com você nesta noite, através da sua palavra. Olha, você aí, eu estou vendo a sua aflição, eu estou ouvindo o seu clamor. Mas o nosso Deus, Ele passa
do ver e do ouvir para uma ação concreta. Porque ele diz para Moisés o seguinte: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, por isso eu desci. Olha que maravilha! Por isso eu desci. Eu desci para libertar o meu povo. Eu desci para cuidar do meu povo. Eu desci para resolver essa situação. Olha que bênção! Assim é o nosso Deus para conosco. Deus vê a sua aflição, Deus ouve o seu clamor e Deus vem ao nosso encontro. E Ele fez isso em Cristo Jesus, quando Jesus leva na cruz do Calvário toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, todo o preconceito que estava sobre nós, estigma. Ele levou ali e Ele enviou para nós o Espírito Santo, ou seja, Ele mesmo habita no nosso coração. É um Deus presente, é um Deus que não nos abandona, é um Deus que não vira as costas, é um Deus que não fecha os olhos e nem os seus ouvidos, mas um Deus que caminha conosco no vale de sombra e de morte. É um Deus que nos sustenta e nos carrega nos braços quando precisa. Um Deus que intervém na nossa vida, intervém com milagre, intervém com solução, intervém com força, com conforto, com consolo, para que nós possamos enfrentar e vencer aquele obstáculo, clareando a nossa mente para tomar as decisões conforme a sua palavra. Portanto, irmãos e irmãs, o nosso Deus é aquele que vem ao nosso encontro. Ele veio, ele desceu em Cristo Jesus. Nós não cremos num Deus que fica no seu trono de glória, ali sentado, olhando para tudo que está acontecendo, impassivo, de vez em quando toma uma decisão. Não, é um Deus que veio ao nosso encontro, um Deus que se misturou entre nós, um Deus que nos abraçou, um Deus que nos acolheu, um Deus que nos sustenta, um Deus que está sempre presente conosco, sempre presente. Por isso que Isaías 53, aí no verso 2, depois de declarar o seu amor, dizendo que nos conhece pelo nome, que nos salvou, que nós pertencemos a Ele, Ele diz: quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, Ele é aquele que caminha conosco em meio ao fogo, em meio à água, que quer nos afogar, que quer nos cobrir. Ele está ali conosco, nos ajudando, segurando a nossa mão, nos sustentando, fortalecendo a nossa vida, o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa alma, o espírito. Ele está ali, conosco, e Ele tem poder para intervir também com um milagre, nos libertar e tirar daquela situação. Por isso vale a pena crer nesse Deus e vale a pena se entregar a esse Deus, porque esse Deus é um Deus que vê, é um Deus que enxerga a sua vida, é um Deus que está atento a tudo que acontece na sua vida, e é um Deus que ouve o seu clamor, ouve a sua oração, ouve quando você grita e pede socorro, e Ele vem ao seu encontro. Aliás, Ele já veio em Cristo Jesus, Ele habita na sua vida, habita na sua vida. Se você ainda não teve esse encontro com Cristo Jesus, não entregou sua vida a Jesus, entregue sua vida a Jesus e tenha Ele todos os dias junto de você, em todas as situações, em qualquer circunstância. Mas tem mais uma palavra que eu quero deixar para você, que esse texto nos ensina. Deus diz a Moisés: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu desci para libertar o meu povo, e eu quero usar a sua vida para fazer isso. Deus ouve a nossa aflição, o nosso clamor. Deus está vendo tudo que está acontecendo conosco. Deus intervém na nossa vida em Cristo Jesus, que habita em nós, trazendo salvação, libertação, conforto, força, amparo para a nossa vida. Mas Deus também, em meio a tudo isso, quando Ele trata a nossa vida, Ele quer nos usar para fazer a sua vontade, para que possamos ser bênção na vida daqueles que estão passando também por essas situações. Por isso que lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 1, o apóstolo Paulo diz assim:
É Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que possamos confortar todos aqueles que estão vivendo também em angústia e atribulados, com a mesma consolação com que nós somos contemplados. Ou seja, Deus cuida de nós e nos capacita para cuidar dos outros, para cuidar daqueles também que passam por dificuldades e necessidades. Que Deus te abençoe, que Deus derrame a sua graça, que venha trazer toda a cura, conforto, salvação, libertação à sua vida. Mas nunca deixe que as circunstâncias ditem aquilo que você deve acreditar sobre Deus. Leia a palavra de Deus e eu tenho certeza que ela vai te mostrar e ela vai encher o teu coração de fé e de esperança de que Deus está no controle. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela tua presença, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor para conosco. Pai, em nome de Jesus, derrama graça, e essa graça venha sustentar todos que estão atribulados, todos que estão aí angustiados, frustrados, e dá a esses a certeza na tua palavra que tu és um Deus que vê, um Deus que ouve e um Deus que vem ao nosso encontro. Pai querido, em nome de Jesus, sustenta, ó Pai, a todos os teus filhos e filhas, e que possamos, ao sermos consolados, confortados, alvos da tua graça, possamos ser usados por ti também para levar o conforto, o consolo àqueles que precisam e necessitam. E assim eles possam conhecer ao Senhor Jesus e possam se render aos teus pés. Louvado seja o teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Grande abraço e até sábado, para quem tem os ensaios todos aí, e até domingo, né, na nossa celebração. E nós temos a cantata Deus Conosco, Coral Vox Dei, com a Esper, Orquestra Evangélica do Estado de São Paulo. Convidem os seus amigos e amigas, parentes. Esta é a grande oportunidade para que quem ainda não conhece ou não teve um encontro com Jesus, possa, através da palavra cantada, ter esse encontro. Grande abraço e até domingo, se Deus assim permitir. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o
trabalho. E o teu trabalho é descansar